Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de estudo de funções, eu vou finalmente falar um pouquinho sobre o estudo de variações de uma função, ok? Esse é um estudo muito importante porque isso nos permite caracterizar como uma função se comporta sem necessariamente a gente saber como traçar ela num gráfico, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer o estudo da função x ln de x nesse vídeo, como exemplo. E eu, pessoalmente, não sei vocês, mas eu pessoalmente sou incapaz de desenhar o gráfico de x ln de x do nada, né? Então tem algumas funções que a gente sabe como elas se comportam naturalmente, né, com a prática, mas tem funções que não. E x ln de x é um exemplo, ok? Só que com esse estudo de variações e com uma tabela de variações, que é o que a gente vai fazer nesse exemplo, né, a gente vai conseguir definir em que intervalo até em que intervalo, perdão, de que ponto até que ponto a função é decrescente, crescente e até que ponto ela chega, ou se ela tende ao infinito e etc, e etc, e etc. Ok? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre variações e extremos de função. Ok? Então o extremo pode ser obviamente um máximo como um mínimo. Então antes do exemplo eu vou demonstrar alguns teoremas para vocês, para demonstrar que tudo que eu estou fazendo é certo. Ok? Então vamos lá. Primeiro teorema. Então a gente considera uma função que vai de um intervalo pouco importa a r, né? Então de x em r. E a gente considera um i, um intervalo incluso em r, né? Tal que essa função seja derivável em i. Por que a gente tem que escrever isso? Porque a gente vai trabalhar com a derivada. Então a derivada tem que existir. Ok? Então a gente diz que se f é crescente em i, isso é equivalente a dizer que para todo x que pertence a esse intervalo, a derivada é positiva, né? Positiva ou nula. Então, obviamente, se a gente demonstrar que a derivada dessa função é positiva ou nula, isso implica que f vai ser crescente, e se f é crescente, isso implica, né? Então, isso daqui é uma equivalência. E a mesma coisa, uma equivalência aqui, só que para constante, tá? Então, se f é constante, ou seja, se f não possui uma variação nesse intervalo i, então essa derivada vai ser nula em i. Ok? Então, se temos uma derivada que vale zero, podemos afirmar que a função é constante, não temos uma variação. Isso a gente pode perceber naturalmente, né? Porque a derivada ela é definida por uma taxa de variação, mas se f é constante e não possuímos uma taxa de variação, então, obviamente, a derivada vai ser nula. Ok? A gente vai demonstrar isso é, rigorosamente, mas vocês veem a ideia aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto eu vou demonstrar isso daqui. Então, eu vou trabalhar por dupla implicação. Então, primeiro eu vou afirmar que f é crescente em i e que isso implica que a derivada é positiva. Ok? Então, eu vou considerar um x que pertence a esse intervalo i. E sempre a mesma estratégia dessa série, né? Vou considerar um h positivo, mas bem pequeno, ok? Então eu vou falar que x mais h ainda pertence a i, tá? Então h ele é positivo, então esse valor aqui, dependendo de x, vai ser positivo ou não, né? E ele ainda pertence a esse intervalo i, ok? Então temos que h é estritamente positivo e que f é crescente. Então essa é a nossa hipótese, f é crescente e h é o termo que a gente colocou agora. Então, como f é crescente, vamos ter que f de x mais h menos f de x vai ser positivo, né? Porque como h é positivo, né, f de x mais h tem que ser maior que f de x, porque a função é crescente, então ela mantém a ordem quando a gente aplica a função, né? Como h é estritamente positivo, a gente pode dividir por h, então vai ficar f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso daqui ainda vai continuar sendo positivo, né? E agora a gente vai fazer h tender a zero mais, né? Então quando h tende a zero mais, isso daqui implica, então, que temos a definição de uma derivada, ok? Então vamos ter f apóstrofe de x, que vai ser superior ou igual a zero, ok? Então, o primeiro lado, bem simples, ok? Então a gente compõe por h e depois a gente faz tender h a zero mais para reconhecer a definição da derivada, ok? Agora o outro lado, um pouquinho mais técnico, tá? Então a gente vai supor que a derivada é positiva e a gente vai mostrar que a função é crescente. Ok? Então eu vou considerar dois pontos primeiro. Eu vou considerar, então, seja A estritamente inferior a B, tal que os dois pertencem a I, tá? Então eu vou escrever de uma maneira não muito rigorosa, mas a gente consegue se entender, tá? Então A e B pertencem a I, tal que A seja estritamente inferior a B, ok? E agora eu vou reutilizar o teorema do valor médio, ok? Então não é a primeira vez que eu vou usar ele, então eu ainda não demonstrei ele no canal. Caso vocês queiram uma demonstração, por favor, me pedir. Provavelmente eu vou fazer um dia, mas se vocês acham que precisa ser feita logo,
eu faço para vocês, tá bom? Mas eu vou supor que vocês conhecem o teorema do valor médio, tá? Então, o que que ele diz? Ele diz que existe um valor, que normalmente a gente nota C ou tsi. Então, existe um tsi que pertence a esse intervalo aberto, então, que pertence ao intervalo AB, tal que temos f de b menos f de a, que vai ser igual à derivada dessa função em tsi vezes b menos a. Ok? Esse é o teorema do valor médio. Tá? Então, ele afirma que existe um ponto no intervalo aberto, tal que temos essa igualdade aqui. Ok? Mas, como b é estritamente superior a a gente sabe então que b menos a vai ser estritamente positivo. Ok? A função, a gente supôs, né? Então, a gente está trabalhando com o outro lado da implicação, a gente supõe que a derivada é positiva. Então, temos também, né, que f apóstrofe de tsi vai ser positivo ou igual a zero. Ok? Então, como temos algo positivo vezes algo positivo, isso implica que f de b menos f de a continua sendo positivo, né? Porque temos a multiplicação de dois positivos, dá um positivo, ok? Então, isso implica que f de b é maior ou igual a f de a, ok? Então, como a gente manteve a ordem, porque b é maior que a, então isso implica diretamente que f é crescente, ok? Então, um pouquinho mais técnico, porque tem que saber o teorema do valor médio, mas assim que a gente tem o teorema do valor médio, fica bem simples, é só um estudo de sinal. Então agora vamos trabalhar com f é constante. Então já tem um que eu já dei um spoiler para vocês, né? Um lado da implicação é que se f é constante, isso daqui implica diretamente que a derivada vai ser nula. Por quê? Por causa da taxa de variação que eu falei no começo do vídeo. Ok? Então eu falei oralmente e eu falei que a gente vai demonstrar rigorosamente, mas uma implicação é exatamente o que eu falei. Né? Não possuímos taxa de variação, então a derivada é nula. Ok? Então aqui essa implicação é o que a gente diz que ela é trivial, ok? Quando a gente fala que é trivial, não quer dizer que a gente está se achando, pensando que é muito fácil, então trivial. É que realmente aqui não precisamos escrever. Matematicamente a gente pode dizer que é trivial, porque a definição própria da derivada é isso, a taxa de variação. Se não possuímos variação, não temos derivada. Ponto. Agora o outro lado que temos que tratar rigorosamente, ok? Então vamos supor que a derivada de f de x igual a zero, ok? Para todo x, obviamente. Né? Normalmente a gente escreve do outro lado, mas enfim. E a gente vai aplicar o nosso teorema predileto atualmente, que é o teorema do valor médio. Ok? Então, o teorema do valor médio, então a gente considera B maior do que A, né? A mesma coisa do que a última prova. Então, vamos ter que f de B menos f de A igual a f de tsi. Então, eu não escrevi tudo, né? Porque a gente já acabou de fazer isso. Então, f de B menos f de A igual a derivada de f em tsi vezes B menos A. Só que a gente supôs que essa derivada a derivada para todo x igual a zero. Então aqui vamos ter um zero vezes isso. Então isso daqui implica que f de b menos f de a igual a zero. Ok? Então isso implica que f de b igual a f de a. Ora, a é menor do que b. Então como se temos a mesma coisa, isso implica diretamente que f não varia, então que f é constante. Ok? Então esse é o lado um pouquinho mais delicado. O primeiro lado é o que a gente chama de uma implicação trivial. Agora vamos fazer o estudo de variações de uma função prática, ok? Então agora a gente viu a teoria, né? Então que para estudar variação basta estudar o sinal da derivada, ok? Então agora vamos aplicar isso na prática. Então, como eu disse, eu vou trabalhar com a função x ln de x, ok? Obviamente x pertence a r mais tirando zero, né? Porque a ln não é definido em zero e não é definido com os negativos, ok? Então tem que ser r tirando zero, r mais tirando zero, né? Então vamos lá. Primeiro, sempre a gente trabalha primeiro com a derivada, né? Então, para todo x que pertence a r mais estrela, temos a derivada da função, ok? Então, é a derivada de um produto. Então, uv fica u apóstrofe v mais uv apóstrofe, ok? Então, aqui eu deixo vocês derivarem rapidinho, vai ficar ln de x mais 1. Vemos que o espaço é o mesmo, tá? Então, porque ainda temos o ln, então ainda temos o mesmo domínio. Então agora vamos estudar o sinal dessa derivada, né? Porque assim, se a gente saber quando ela é negativa ou positiva, a gente vai saber quando a função é crescente ou decrescente. Então primeiro eu quero estudar
ln de x mais 1, ou seja, a derivada de x, quando ela é maior do que zero. Então eu quero saber em que ponto essa função é crescente, se um dia ela é crescente, né? Pode ser que ela nunca seja crescente. Ok? Então é uma desigualdade, vamos trabalhar com ela. Então vai ficar ln de x, que é superior a menos 1. Ok? Então agora a gente compõe pela exponencial, que é a função inversa do ln. Então vai ficar x, né? Exponencial é positivo, é crescente, perdão. Então não muda a ordem da relação. Então x vai ser superior a exponencial de menos 1. É, né? Exponencial de menos 1 pode ser 1 sobre exponencial, tá? Vocês escrevem como vocês preferirem. Ok, então a gente sabe que essa derivada vai ser positiva, então a função vai ser crescente se x for maior do que 1 sobre e. Agora vamos fazer o caso inverso, né? Então ln de x mais 1 seja menor do que zero, né? Então negativo. Isso implica então que ln de x é inferior a menos 1, né? Isso implica então a gente não muda a ordem, então vai ficar x inferior a exponencial de menos 1. Ok? Então 1 sobre e. Então a gente vê que a função ela se anula em exponencial de menos 1, né? E se x for maior do que exponencial de menos 1, a função é positiva, a função é crescente, e se ela for menor do que exponencial de menos 1, a função é decrescente. Ok? Então agora a gente vai fazer a tabela de variações. Ok? Então como é que a gente faz uma tabela de variações? A gente vai botar nosso x aqui, tá? Então é realmente uma tabela. O x aqui, nessa linha aqui de cima, a gente tem que botar em que espaço que ele varia. Então a gente viu que ele varia de r tirando zero, ok? A R. Então vai ficar R tirando zero a mais infinito, ok? A gente sempre escreve o zero, se possível, para mostrar que x nunca vai atingir o zero, né? Porque o zero está fora desse domínio, a gente bota duas barras, ok? Isso mostra que zero é um valor que a gente fala proibido, ok? Então, porque senão vai ficar estranho, a gente vai sair de um valor, né? Você poderia botar um epsilon, que é estritamente positivo, mas a gente prefere botar zero e falar que zero é um valor proibido. Ok? Então ele vai de zero a mais infinito, né? Porque R é infinito. Ok? E agora a gente precisa botar os pontos importantes. Ok? Então, primeiro, a gente tem que saber quando é que a função mesmo. Então, a gente viu que a derivada se anula em 1 sobre e, né? Então, exponencial de menos 1. Mas a função mesmo, ela se anula quando? Ok? Então, primeiro a gente vai ver isso. Então, x ln de x igual a zero. Então, temos um produto que é igual a zero. Então, a gente vai ter duas soluções. Então, isso daqui vai ficar que x igual a zero, né? Ou x igual a 1, porque ln de 1 igual a zero, ok? Então, como zero é um valor proibido, não vamos nos preocupar com ele, mas x igual a 1 ele pode. Então, vamos botar 1, né? A gente pode centralizar o 1 aqui. E agora a gente vai botar o exponencial de menos 1. Então, exponencial é mais ou menos 2,7, então 1 sobre 2,7 a gente sabe que é inferior a 1, ok? Então, a gente vai botar ele por aqui. Então, exponencial de menos 1, ok? Agora a gente vai dividir o quadro em dois. Aqui vamos ter a derivada, então f de x, e aqui a função, tá? Então, nessa parte de cima, a gente vai trabalhar com o sinal, ok? Então, primeiro, a gente vê que a função ela se anula em exponencial de menos 1. Então, aqui a gente vai botar uns pontinhos assim e um zero, ok? Então, fala que ela se anula aqui. Então, aqui, então esse quadro vai ter um sinal e esse quadro vai ter outro sinal, né? Pode ser o mesmo sinal, né? A gente só pode ter uma descontinuidade, mas vocês vão ver que aqui vai ser uma mudança. A gente vai ter um mais ou menos, ok? Então, se x for inferior à exponencial de menos 1, então se x estiver aqui, a gente sabe que a função é negativa. Então, vamos ter um símbolo menos, ok? Se x for maior do que a exponencial de menos 1, a função é positiva, então vamos ter um mais aqui, ok? Então, agora, a gente viu que a derivada, se for negativa, é decrescente. Então, a função ela vai decrescer até a exponencial de menos 1, ok? A gente vai ver de que ponto até que ponto. E depois ela vai crescer de exponencial de menos 1 a mais infinito, ok? Ela vai se anular, então ela vai passar por 0 e 1, isso a gente viu, ok? Então ela passa por 0. Agora, quais são esses extremos aqui? Né? A gente quer estudar os extremos. Então, a gente vai avaliar, ok? Então, vamos pegar o limite, né? Então, o limite, quando x tende a 0 de x ln de x,
a gente sabe que x é mais forte do que ln de x, tá? Então isso é a comparação. Então x vai predominar nesse limite, então isso daqui vai tender a zero. Ok? Então a função ela sai de zero, ela vai descer até quando? Ela vai descer até, então, exponencial de menos 1, ln de exponencial de menos 1. Ok? Então, exponencial, a gente substitui o x por exponencial de menos 1. Por que aqui eu peguei o limite? Porque ln de zero não existe. Então, a gente faz x tender a zero. Aqui ele existe, então não tem nenhum problema. Então, exponencial de menos 1 é ln de exponencial de menos 1. Então, pela propriedade, o menos 1 vai sair. Então, vai ficar menos exponencial de menos 1 e ln de e igual a 1. Então, temos aqui o nosso valor. Então, ele vai descer até menos exponencial de menos 1, o que é o que a gente prefere, né? A gente queria um valor negativo, porque ela desce a partir de zero, então não é possível ela descer até um valor maior do que zero. Então isso é um bom sinal. E agora a gente vai ver quando x tende ao infinito. Então o limite, quando x tende a mais infinito de x ln de x, ok? Então x predomina, né? Porque x é mais forte que ln de x. Então quando x tende a mais infinito, isso daqui tende a mais infinito. Ok? Então isso daqui tende a mais infinito. E pronto. Né? Temos as variações da nossa função. Então a gente não precisa desenhar ela, a gente sabe que ela vai descer de zero a menos exponencial de menos 1, e depois ela vai crescer até mais infinito, e ela vai passar em zero no ponto 1, 0. Ok? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou demonstrar para vocês uma condição necessária, ok, sobre os extremos. Ok? Então a gente considera uma função derivável em i, e muito importante isso daqui, i tem que ser aberto. Ok? Então, se f possui em x, então x é um ponto desse intervalo, um extremo local, então a derivada nesse ponto, então nesse extremo local, é igual a zero. Ok? Então, o que seria a diferença entre um extremo local e um extremo global? O extremo global diz que todos os pontos do intervalo, então todos os pontos desse intervalo aberto vão ser menores do que esse ponto que é considerado o extremo global. Né? Então, se temos uma função, se eu conseguir desenhar a função, né, óbvio. Se temos uma função onde ela cresce assim, isso daqui, né, não temos nenhum ponto que é maior do que esse ponto, então a gente considera ele sobre o intervalo inteiro, que é um extremo global. Ok? Agora, se a gente tem uma função que faz isso daqui, então temos duas montanhas, aqui a gente pode considerar que é um extremo global, tá? Então ele é maior do que todos os pontos dessa função no intervalo. E esse ponto aqui, ele ainda vai ser um extremo, só que ele não é o maior ponto de toda essa função, do todo intervalo, né? Então a gente considera uma vizinhança dele, ok? Que normalmente a gente nota com um V estilizado assim. Então a gente considera tipo uma bolha, que a gente chama de vizinhança, tá? Então isso é o vocabulário de topologia. E a gente diz que nessa bolha ele é um extremo, e a gente diz que ele é um extremo local, ok? Então, esse teorema ele é uma condição necessária muito importante, que diz que se I é um aberto, então estamos trabalhando no intervalo aberto, a gente pode caracterizar extremos locais e globais só trabalhando com a derivada. Se a derivada for nula, então temos um extremo, ok? Então, na maioria dos casos, a gente sempre trabalha com abertos, então, por exemplo, R é um aberto, e se a gente demonstrar que f de x igual a zero, que foi o que a gente fez aqui, então a gente pode afirmar que isso daqui é um extremo, ok? Só que se for um fechado, a gente vai ter um problema nas fronteiras, e aí é um problema de topologia, e aí fica muito mais complicado o estudo de extremos locais e globais. Ok? Então, muito importante a hipótese que o intervalo seja aberto. Então, vamos demonstrar isso. Eu vou demonstrar para o caso mínimo local, ok? Funciona exatamente igual para o máximo, é só vocês mudarem o sentido das inigualdades. Então, vamos lá. Então, qual que é a definição de um mínimo local, matematicamente falando? Então, vocês entenderam o desenho. Então, o mínimo local seria, existe um eta, então o valor eta é estritamente positivo, tal que x pertença a x0 menos eta, ok? E x0 mais eta. Então, isso daqui seria a definição dessa nossa bolha aqui, ou nossa reta. Né? Então, temos um ponto x0, um eta bem pequeno, e diz que x pertence a essa vizinhança aqui. Tá? Então, aqui eu fiz em, em uma tradução de segmento, né? E não de bolha, mas é basicamente equivalente, né? Essa noção de vizinhança aqui. Ok? E isso implica, então, como eu estou fazendo o caso mínimo local, isso implica que f de x vai ser superior a f de x0. Então, todos os pontos desse intervalo aqui,
né, dessa vizinhança vão ser maiores do que esse mínimo, né, porque o mínimo não pode ter nada menor do que ele. Ok? Agora eu vou considerar um h menor do que eta, então realmente um h bem pequeno. Então seja 0, então h e eta. Ok? Então h é estritamente positivo, mas menor do que eta. Ok? Então vamos ter f de x0 mais h menos f de x0, que vai ser estritamente, quer dizer, vai ser superior ou igual a zero. Então a gente divide por h, então vai ficar f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Isso é o caso crescente, né? A função crescente vai ser superior ou igual a zero. E se a gente pegar o limite, né, a gente vai dizer que essa função à direita, né, então a derivada à direita em x0 é superior ou igual a zero. Ok? Agora, se a gente fazer o outro lado, à esquerda, vamos ter f de x0 menos h menos f de x. Então, essa é outra definição da derivada, tá? Que é superior ou igual a zero. Agora, a gente vai dividir por menos h. Então, como a gente divide por menos h, o sentido vai mudar. Então, vai ficar f de x0 menos f de x0 menos h dividido por h é inferior ou igual a zero. Ok? Então, quando h tende a zero mais, vamos ter que a derivada à esquerda de x0 vai ser negativa ou igual a zero. Ok? Só que a gente considera que f é derivável, né? A hipótese do nosso teorema é que f é derivável. Então, se f é derivável em todo o intervalo, então ele é derivável em x0, então vamos ter que a derivada em x0 é igual à derivada à direita em x0, que é igual à derivada à esquerda em x0. Né? Porque se ela é derivável em x0, essa é a definição. A derivada à direita é igual à derivada à esquerda. Ok? Só que a derivada à direita é superior ou igual a zero e a derivada à esquerda é inferior ou igual a zero. Então, o único caso possível é ser igual a zero. Então, temos a derivada em x0 que é igual a zero. Ok? Então temos isso. Obviamente, I tem que ser um aberto, né? Porque se fosse um fechado, a gente teria que se preocupar com as fronteiras. E isso é uma dor de cabeça para um futuro bem longe. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que eu tenha sido claro, principalmente na tabela de variações. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.